Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema a necessidade do autoconhecimento para a evolução ou para o despertar. O que é o autoconhecimento? Esse é o tema de hoje. Vamos lá, gente. Primeiro, nós estamos aqui na Terra, hoje em dia na Terra, estamos aqui para evoluir. Ou despertar, chamem como quiser, né? Mas eu vou chamar de evoluir. Estamos aqui para evoluir. O que é evoluir ou despertar? Muitas pessoas acham que evoluir ou despertar é você ter conhecimento intelectual das coisas, né? Conhecimento tipo assim, eu conheço sobre reencarnação. Eu conheço sobre vida em outros planetas. Eu conheço sobre comunicação com os mortos. Eu conheço sobre minhas vidas passadas. E as pessoas, eu conheço sobre magia. Eu conheço sobre reiki. E etc. Diversas coisas. As pessoas atrelam a questão da evolução ou do despertar a esse conhecimento intelectual. Mas isso, a princípio, é interessante, faz parte do conhecimento, da evolução intelectual, sim, mas não é o primordial. Por que faz parte da evolução intelectual? Porque, segundo o Espiritismo, tá, gente? Segundo o Espiritismo, existem duas asas para a evolução. Duas asas. A moral e a intelectual. Então essas duas vão nos fazer evoluir. Então existe a evolução intelectual. Sim. Porém, a mais importante é a evolução moral. Deus não cobra que você saiba tudo. Que você saiba de química, de matemática, de filosofia, né? Não cobra que você saiba tudo para evoluir. Não cobra que você saiba sobre reencarnação, sobre vida em outros planetas, sobre comunicação com os mortos, magia, tudo aquilo que a gente já falou. Deus não cobra isso. Porém, desculpem. Porém, é muito mais importante e vai fazer muito mais você evoluir a questão moral. Então, não adianta se eu sei sobre reencarnação, sobre tudo aquilo que a gente falou, mas não faço a minha reforma íntima. Não me modifico. Então não adianta o que eu sei se eu não me modificar. Para melhor, para o bem. Porque a evolução vai estar, aí sim, atrelada a essa automodificação. Agora sobre o autoconhecimento. O que acontece? Nós saímos de Deus e viemos habitar na matéria. Entendem? Nós saímos de Deus, entre aspas, tá? Ou nascemos de Deus e viemos habitar na matéria para experienciar. Então nós somos fragmentos de Deus. Porém, o fragmento tem a sua individualidade. Deus está dentro de nós, mas nós não somos o próprio Deus. Deus está. É como se Deus dividisse o local aqui, né, conosco. Então Deus está dentro de nós. E nós estamos em Deus, porque não existe nada fora dele. Então nós caminhamos juntos com Deus. Porém, nós não temos tanta comunhão assim com ele. Para ter comunhão, nós vamos evoluir
ou despertar, né? Como eu disse no início. Então tá, nós saímos de Deus e viemos habitar na matéria. Conforme nós saímos, né, entre aspas, nós viemos puros e ignorantes. Por que puros e ignorantes? Porque puros no sentido de não ter conhecimento de bem e de mal, como um bebezinho, ingênuo. Então, é esse o sentido de purificação que eu estou falando agora. E ignorantes porque não temos o conhecimento do bem. Então, nós ignoramos esse conhecimento. A ignorância, por si só, já é uma sombra. Entendem? Já faz parte da nossa sombra. No momento que nós habitamos a matéria, nós vamos errando e acertando, até o momento que vamos acertar mais do que errar. Isso se chama evolução. O erro, o que se chama erro, é a palavra usada na Bíblia que se chama pecado. Pecado significa errar o alvo. Ou seja, eu tento acertar, mas erro. Eu tento fazer alguma coisa certa, mas faço errado. Então isso é o pecado. Espiritualmente falando, significa eu tento fazer alguma coisa certa, mas ajo no mal. Então eu tento fazer o certo para mim, mas muitas vezes não para o outro. Então eu estou agindo ainda na ignorância, no mal. Para evoluir, para crescer ou despertar, você necessita se autoconhecer. Conhecer essas sombras não é conhecer sobre vidas passadas, sobre outros planetas, tudo aquilo que eu falei no início, não é conhecer sobre isso. Você necessita, primordialmente, você pode conhecer ou não essas outras coisas, mas primordialmente, você necessita conhecer a sua sombra, olhar para dentro, identificar as suas virtudes e os seus erros. Depois de identificar tudo isso, aceitar, não se culpar, aceitar e buscar a modificação. A própria vida, aqui na matéria, vai empurrar o ser para esse autoconhecimento. Por quê? O karma, por exemplo, né, o que é o karma? É uma ação negativa que tem um retorno também negativo. Mas qual é a finalidade desse karma? É te despertar, é te fazer evoluir, é fazer você entender que você errou naquele ponto. Entende? Então o karma, quando você acorda e entende que você errou, você começa a olhar para dentro para tentar se modificar. Então a vida naturalmente vai te empurrar para você se autoconhecer, para você se modificar, para você despertar e assim evoluir. Entende? Só que quando você chega num tempo, num estágio de evolução, não que você seja mais evoluído que os outros, não é isso. Você só está num estágio diferente. Por exemplo, eu posso ter conhecimento de matemática e a outra pessoa ter conhecimento de filosofia. Isso me faz melhor que o outro? Não, só me faz diferente em estágios diferentes. Eu posso ter conhecimento
de matemática no grau tal e a outra pessoa está no grau abaixo. Isso me faz melhor que ele? Não. Só são graus diferentes. Essa pessoa pode muito bem me ultrapassar depois. Então, nós aqui na Terra estamos em estágios diferentes uns dos outros. Mas isso não nos torna melhores uns que os outros. Entendem? Então, a evolução pede que você se autoconheça. Quando você chega no estágio de entender isso, significa que você já está um grau acima no estágio de evolução. E aí você necessita olhar para dentro, identificar seus erros, para se autotransformar e evoluir. As pessoas que não acordaram para isso ainda, não estão nesse grau ainda de evolução, elas vão ter o autoconhecimento? Sim, mas esse autoconhecimento vai ser empurrado pelo karma, né, pelas provas que a pessoa passa na vida. Então, esse conhecimento não vai deixar de acontecer, esse autoconhecimento não vai deixar de acontecer. Só que vai ser uma coisa mais demorada. Mas também, quem sabe, se nós que despertamos para a necessidade do autoconhecimento agora, já lá atrás não fomos empurrados pela vida também. E hoje em dia estamos despertando. Então, isso, como eu disse, não nos torna melhores uns que os outros. Mas a questão é, o autoconhecimento é necessário para a evolução. Não existe evolução sem o autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento, quando você olha para dentro, descobre suas negatividades e transforma em virtudes, você se purifica. Automaticamente, você muda a sua vibração, muda o seu padrão vibratório, não é só a frequência. Você muda a frequência também, mas você muda uma coisa que está muito mais enraizada, que se chama o padrão vibratório. E aí você evolui, alcança outras dimensões, se torna mais livre espiritualmente para fazer certas coisas e conscientemente você busca a sua evolução. Você cocria conscientemente. O que é cocriar? Cocriar significa eu criar o meu futuro, vamos dizer assim, tá? Para simplificar. Então é eu criar o meu futuro. A minha vida de relação, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, não preciso mostrar isso para ninguém, mas se eu sou agressivo dentro de mim, tenho aquela energia lá borbulhando, eu vou atrair pessoas e situações que estejam na mesma frequência. Quem co-criou? Quem criou essa realidade externa? Eu mesmo. Através do que eu tenho internamente. Agora percebam, se eu acordei para a necessidade de me autoconhecer, eu percebi que eu tenho agressividade, trabalho essa agressividade e transformo ela em paz. Então eu vou co-criar uma relação externa totalmente diferente, atraindo pessoas e situações que vibrem com essa paz. Então eu co-criei conscientemente. Geralmente as pessoas que não acordaram para essa questão do autoconhecimento estão co-criando sim, só que não conscientemente. Porque elas estão se deixando levar pela vida. Você que já acordou para a questão
do autoconhecimento, você já está cocriando o seu futuro conscientemente. Então, entenderam, gente? Qual é a necessidade? Não tem como você evoluir sem passar por essa questão do autoconhecimento. E isso vai te levar para planos maiores, porque você vai mudar o seu padrão vibratório, consequentemente, você vai habitar planos maiores, planetas melhores. Você vai mudar o seu mundo externo. Claro, nós vivemos aqui na Terra. Então, por enquanto, não é só a cocriação que manda. O que manda são também as provas e expiações, ou karmas. Então, o nosso livre arbítrio, a nossa liberdade de escolha, ela existe. Mas a nossa liberdade de ter as coisas, ela está condicionada a nossas provas e os nossos karmas ou expiações. E também condicionada à cocriação. Porém, percebam, se eu me autoconheço e me modifico, eu já diminuo a necessidade de provas, eu já trabalho o meu próprio karma e diminuo ou zero ele, e ao mesmo tempo eu cocrio uma vida diferente. Conscientemente. Estão entendendo a profundidade e a necessidade do autoconhecimento? O quão é importante isso pra gente? Ah, mas me conhecer é fácil. Não, não é fácil. Você olha para dentro, você se conhece, mas muitas pessoas, ao baterem de frente com as próprias negatividades, não as aceitam. E aí começam a criar máscaras psicológicas para disfarçar essas negatividades para a sociedade. Por isso que o autoconhecimento precisa da humildade. Você tem que se aceitar, não se culpar, não ficar com raiva de si mesmo, mas se aceitar para buscar se melhorar. Jesus, ele disse assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo gira em torno de amor, em torno do amor, tá? Tudo gira em torno dessa energia do amor. Mas como eu vou amar o próximo assim como a mim mesmo, se eu não me conheço? Eu vou somente refletir o que está dentro de mim, porque eu não me conheço, eu não quero me modificar, eu não estou me modificando, então eu vou refletir isso para fora. Entende? Vou refletir a minha negatividade para fora e vou achar que isso é uma forma de amor, muitas vezes. Mas não é. Primeiro, ou então, desculpe, mas ou então você vai mascarar, criar máscaras para a sociedade, você vai fazer uma caridade ou um benefício para o outro, porque você quer evoluir, ou porque você escutou que fora da caridade não há salvação, ou seja, serão coisas externas ainda. Agora, quando você se autoconhece, muda o seu interior, você aprende também a se colocar no lugar do outro. Aprende a ter o que chamamos de empatia. Se colocar no lugar do outro e antecipadamente sentir a dor do outro
para então criar compaixão, amor, e aí sim você fazer o que tem que fazer pelo outro. Desinteressadamente e sem julgamento. Entende? Entende o quão difícil isso é para muitas pessoas? E até para mim. Eu não estou me colocando como superior a ninguém. Só estou falando que isso são fases da evolução. Nenhum de nós é superior uns aos outros. Nós estamos dando as mãos para evoluir juntos. Deus não cobra perfeição imediata de nós. Eu também não tenho que cobrar perfeição imediata de vocês, nem vocês de mim. Porém, estamos falando de fases da evolução. Entende? Não se sintam culpados ou doloridos se não conseguem ainda fazer esse tipo de coisa. Isso são fases. Chegaremos nessa fase. Porém, é necessário falar. Jesus, quando falou assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele sabia que as pessoas não iam conseguir ser perfeitas naquele tempo. Mas ele não deixou de falar. Por quê? Porque nós devemos estar caminhando com foco na linha de chegada. Opa, eu vou atingir aquilo lá. Então eu posso, você pode também. Todos vocês podem. Todos nós podemos. Então, é o foco que devemos estar, né, na linha de chegada. Eu vou ser perfeito. Você também vai e outros também vão. Todos vão. Mas isso é motivo de, se eu vou ser perfeito, então deixa. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não. Quando você acorda, quando você desperta, aí entra o despertar, você entende a necessidade de se autoconhecer e de conscientemente você ir mudando as coisas. E você sente a necessidade de repassar isso para as outras pessoas que talvez não entendam ainda também. Entende? Então, mas e minha missão de vida? E a minha missão diante de Deus? E a minha missão na humanidade? Ou no universo? Qual será? Ela depende do autoconhecimento? Sim, porque o autoconhecimento é se amar. Então, quando eu me amo, eu amo o próximo. Por que o autoconhecimento é se amar? Porque amar ou se amar não é necessariamente se proteger. Não, eu me protejo das pessoas que são falsas. Eu protejo o meu corpo, me abrigo numa casa, uso o cobertor, me abrigo do frio. Eu tenho uma autoproteção. Então significa que eu me amo, né? Eu me alimento bem para ter saúde, eu faço meus exercícios, tal, eu penso positivamente, então significa que eu me amo. São fases da evolução. Sim, você está num nível de amor. Porém, quando você aprofunda mais isso, você percebe que o autoconhecimento te ajuda a evoluir. Então isso te faz você se amar mais. Porque você está se preocupando não só com a sua personalidade atual, mas com o seu espírito que é imortal. E está preocupado com a questão da evolução desse espírito.
e não só com a autoproteção do que é temporal. O espírito, ele é atemporal. Você, como personagem, você é temporal. Se proteger, se preocupar consigo mesmo, dentro desse personagem, é amor a si próprio? Sim. Só que é uma fase do amor. Superar isso, ou transcender isso, é se preocupar com o espírito que é atemporal. Você não é a personagem. Você é o espírito. Você está o personagem. Entende a profundidade? Entende a diferença? Então, quando você desperta para a necessidade desse autoconhecimento, você se ama bem mais. Qual é a sua missão no universo, na Terra? É amar. É se amar e amar. Como você se ama, você ama a todas as pessoas, seja na Terra ou seja em outros planetas, e você transforma esse amor em ação, produzindo diversas coisas. Tu não precisa detalhar essas coisas. Você simplesmente vai criar junto com Deus. Quando você se ama e ama os outros, o todo, você se aproxima mais de Deus. Até chegar a um ponto de nos fundir, vamos dizer assim, voltar para junto do próprio Deus. Então, voltando lá ao começo do vídeo, nós descemos, puros e ignorantes, para habitar a matéria. Só que a finalidade é nós voltarmos para o seio de Deus, voltarmos para nos fundir com o todo, com a fonte. E dessa vez, puros e conscientes. Puros por quê? Porque acordamos para a necessidade do autoconhecimento e fizemos uma autotransformação. E conscientes por quê? Porque estamos conscientes dessa necessidade e fazendo tudo isso. Então, saímos puros e ignorantes, voltamos puros e conscientes. Entende? Esse é o nosso vídeo. Espero que todos tenham gostado. Deixe seus likes, deixe seus comentários, que são muito importantes. Se tiver alguma dúvida, façam suas perguntas. Muita paz a todos.